Candidato, voltando um pouco a questões políticas, o Henrique Meirelles adota um discurso dicotômico na campanha, em que ele tenta se mostrar como alguém que foi chamado, tanto pelo Lula quanto pelo Michel Temer, para resolver problemas da campanha. Acontece que o Lula está preso e o Michel Temer só é presidente porque foi vice da Dilma Rousseff e, portanto, parceiro da Dilma Rousseff em tudo que ela legou ao país. Essa associação de vocês ao PT não é prejudicial para a campanha? E como o senhor, que é um adversário histórico do PT no seu estado, vê esse eterno flerte do MDB com o PT? Vera, acontece o seguinte, o Meirelles não pode esconder o seu passado. Mas ele não é que só questão de esconder, ele está enaltecendo esse passado. Mas não é enaltecendo, Vera. Ele está dizendo os períodos em que ele participou. O telespectador, o ouvinte que está vendo o programa, o espaço eleitoral, ou a entrevista que ele está dando, ele tem que se situar exatamente aonde estava o Meirelles. Então ele coloca o período de vida privada dele e o sucesso que ele teve na vida privada e os períodos em que ele esteve em governos. Muito mais do que ele fazer só a referência, por causa que é o presidente tal ou o presidente... É o espaço que ele ocupou e o trabalho que ele realizou. Claro que o melhor seria ele não tocar em governo, que governo que tem... Mas minha pergunta mais sobre essa parceria aí eterna do PMDB a parceria do PMDB não foi com o PT só, né? A parceria do PMDB que eu comentei aqui, que eu acho que foi um erro do PMDB, foi se pendurar em cargos, em espaços de governo e não ter seu projeto próprio. Isso aconteceu desde o governo Fernando Henrique. O PMDB tem o maior número de prefeitos, de vereadores, de deputados, o maior número de filiados e não tem um projeto seu. Não tinha, agora tem. Então, este fato do PMDB ficar a reboque de partidos que não tinham a história, não tinham a tradição do PMDB, fez com que o partido ficasse com rótulos muito ruins grudados no partido. Mas, candidato, desculpe interrompê-lo. O último candidato do MDB, a época PMDB, a presidente foi em 1994. Horácio Squercia, né? Antes teve o Ulisses Guimarães e as duas candidaturas foram um rotundo fracasso, tal. O Quércia ficou atrás até do Dr. Enéas em 1994. Aí passaram todos esses anos, tal. Ora o antigo PMDB aliado ao PSDB e depois tributário do PT. Agora, finalmente, em 2018 lança um candidato, mas de alguém que não tem tradição do MDB. Alguém que recém chegou, alguém que foi eleito deputado pelo PSDB em 2002, mais votado em Goiás, da campanha mais milionária da história de Goiás até então, não assumiu o cargo e ficou 8 anos no governo do PT, não viu mensalão, não viu nenhuma corrupção, permaneceu até 2010 e tal. Então, como é que é possível o MDB voltar ao seu caminho histórico, que o senhor está insistindo, e a candidatura do senhor, que é um elemento histórico do MDB, e o Rio Grande do Sul sempre foi uma seção especial, historicamente, do MDB, com um candidato que não tem nenhuma vinculação histórica com o MDB? Eu acho que mais do que o candidato que não tem vinculação, se eu tivesse um candidato, professor Vila, que eu tivesse vergonha de defender, que tivesse um passado com arranhões, que tivesse uma biografia com arranhões, que tivesse envolvido em processo de corrupção, eu teria vergonha de estar do lado e não estaria do lado. Agora, o Meirelles, por mais que ele não tenha, você tem toda a razão, professor Vila, não tem essa história dentro do PMDB, que eu, por exemplo, tenho. Minha vida foi dentro do MDB. O PMDB do Rio Grande do Sul é um PMDB que tem uma história, uma tradição de cuidado com as questões dos recursos públicos, não tem desvio. Na minha história não tem uma mancha. Tu pega o governador atual do Rio Grande do Sul, tu pode discutir que o governador do Rio Grande do Sul não está fazendo isso, não está fazendo, poderia fazer aquilo, o governador Sartori. Mas é um governador que tu olha para ele, é inatacável na questão da ética, da moralidade. O Meirelles tem isso, ele tem esta bagagem que ele construiu, mesmo não tendo uma tradição no PMDB, eu acho que ele tem algo que nós podemos mostrar para o Brasil. Nós temos um projeto, ele vai se identificando cada vez mais com o PMDB, mas, professor Vila, algo importante. Quando ele foi presidente do Banco Central e quando ele foi ministro da Fazenda, ele assumiu tendo total liberdade para montar sua equipe, e montou uma equipe qualificada. Hoje, ele, como candidato à presidência da República, ele não tem compromisso com nomes, com pessoas que possam ocupar cargos. Ele vai formar uma equipe
tremendamente qualificada, como ele fez quando esteve no Banco Central e no Ministério da Fazenda. Agora, ele tinha condições de saber o que estava acontecendo na Petrobras, professor Vila. Ele tinha condições de saber o que estava acontecendo de desvios em setores que não tinha nada a ver com ele. Muito difícil. Eu sei que eu tenho um candidato a presidente que é uma pessoa que tem história, tem bagagem, tem condições de presidir o Brasil e principalmente tem uma vida que não tem como se atacar na questão da honradez, da honestidade.